O primeiro turno está agendado para o dia 6 de outubro, mas antes dele, todo eleitor deve estar com o cadastro eleitoral em dia. E o passo a passo deve ser feito com antecedência. Está tudo em dia, né? Só esperando a hora de votar de novo, né? A senhora procura sempre olhar sessão eleitoral, zona eleitoral ou já decorou de cabeça? Não, eu procuro sempre, né? Sempre eu procuro para ver se está certa a zona, que sempre muda, né? A regularização pode ser feita pela internet, no título NET ou presencialmente nos cartórios eleitorais. Quem não cadastrou a biometria deve comparecer até uma unidade com um documento oficial com foto, exceto a Carteira Nacional de Habilitação e um comprovante de endereço em até 30 dias antes do prazo para fazer a coleta das digitais. Os eleitores que não votarem ou não justificarem o voto estão sujeitos ao pagamento de multa. Vai ser cobrado uma multa de R$ 3,51 por turno e se ele ficar 3 turnos consecutivos sem votar, esse título é cancelado. O eleitor que tiver com o título cancelado, ele fica com alguns atos da vida civil impedidos, né? Então ele não consegue, por exemplo, fazer um financiamento, ele não consegue tirar o passaporte. Para aquele eleitor que vai ingressar numa faculdade, ele não consegue também, porque geralmente pedem a quitação eleitoral. Então tem uma série de implicações na vida civil do eleitor que ele precisa resolver para não ter esse problema. O título NET vai ter o acesso suspenso a partir do dia 8 de abril para aqueles eleitores que não fizeram um cadastramento biométrico. Essa ação se justifica justamente para incentivar as pessoas a comparecerem ao cartório eleitoral mais próximo de casa e fazer esse cadastramento biométrico. Já as pessoas que já tiveram a biometria cadastrada vão poder votar normalmente nessas eleições e também vão poder usar o aplicativo até o dia 8 de maio, que é quando se encerra esse prazo para as eleições deste ano de 2024. A primeira providência que o eleitor tem que tomar é fazer uma consulta no site do TRE ou do TSE, como que está a sua situação eleitoral. Lá ele pode ver se a situação está regular ou cancelada. Se estiver cancelado, ele tem que procurar o cartório eleitoral para poder regularizar. Provavelmente ele vai ter que pagar a multa eleitoral que vai constar na inscrição dele e ele consegue regularizar a sua situação eleitoral. Os suspensos são aqueles títulos que estão numa situação de suspensão em virtude de uma condenação criminal ou de uma improbidade administrativa. Nesses casos não há multa o que ele fazer porque ao fim de uma condenação criminal ou por improbidade administrativa, isso é comunicado pelos próprios órgãos jurisdicionais para o cartório eleitoral e o próprio cartório eleitoral ele torna regular essas inscrições que estavam suspensas. Para consultar a situação eleitoral, os passos são simples. O eleitor deve acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral e clicar no campo Serviços. Depois, buscar pela opção Situação Eleitoral e informar o CPF. Nesta etapa, o sistema vai informar a situação do eleitor, se há alguma irregularidade ou pendência. Deste ano, mais de 152 milhões de eleitores vão escolher os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, em mais de 5.500 municípios do país. O eleitor deve apresentar o documento oficial com foto, né, o RG, a CNH. Agora, se ele comparece no local de votação sem esse documento oficial com foto, o e-título, se estiver constando uma foto no e-título, que é o aplicativo do título eleitoral, ele pode votar somente com o e-título. Primeiramente, eu acho que para votar você tem que conhecer, né, o seu candidato. Se você não conhece, como é que você vai votar, né, dar o seu voto para um que você não conhece?